Interpretação das bestas nas profecias bíblicas. No livro de Daniel, as bestas são representações simbólicas de impérios e reinos que dominariam o cenário mundial em sucessão. Em Daniel 7, essas bestas são apresentadas em uma visão que o profeta tem sobre a ascensão e queda de grandes impérios, com cada um simbolizado por um animal específico. As características de cada besta revelam a natureza e o comportamento do império que ela representa. Significado dos símbolos. As bestas em Daniel 7 são descritas da seguinte forma. Primeira besta, o leão com asas de águia. A primeira besta em Daniel 7:4, descrita como um leão com asas de águia, simboliza o Império Babilônico, 605 a 539 a.C. Esta imagem é rica em simbolismo e destaca características específicas do poder babilônico, que dominou com força e rapidez. Simbologia profética de leão. O leão, considerado o rei dos animais, simboliza a realeza e a força. Babilônia era conhecida por seu poder e prestígio, e o leão reflete a dominância e a majestade com as quais este império governava sobre outros povos. Nas tradições antigas, o leão era associado com símbolos de autoridade e poderio militar, atributos que também se aplicavam ao reino de Babilônia, especialmente sob o reinado de Nabucodonosor II. Simbologia profética de asas de águia. As asas de águia representam velocidade e expansão. Sob Nabucodonosor, Babilônia se expandiu rapidamente, conquistando e consolidando territórios com notável agilidade. As asas indicam a rapidez com que Babilônia cresceu em poder e influência. A águia, símbolo de altura e visão aguçada, também sugere o olhar vigilante de Babilônia sobre seus territórios. Simbologia profética de asas arrancadas e o leão erguido. A visão descreve o leão com asas sendo arrancadas, seguido por o animal ser erguido e receber um coração de homem. Esse detalhe tem várias interpretações, mas é geralmente visto como uma referência ao declínio do poder de Babilônia e ao evento em que o rei Nabucodonosor, em sua arrogância, foi humilhado e temporariamente perdeu sua sanidade. Daniel 4. Após este período de humilhação, ele foi restaurado e teve uma transformação em seu caráter, o que poderia ser representado pelo coração de homem. Simbolicamente, essa transformação mostra que, apesar do poder, a humanidade de Nabucodonosor prevaleceu, ou que a própria Babilônia perdeu a ferocidade e foi humanizada em certo sentido antes de sua queda. Contexto profético. Em um contexto mais amplo, o leão com asas de águia é a primeira de uma sequência de 4 bestas, que representam reinos sucessivos. Cada besta enfatiza que esses impérios terrenos são temporários e submetidos ao julgamento e controle de Deus. A sequência se dirige ao final, à expectativa do estabelecimento do reino eterno de Deus na Terra, que substituirá todos os reinos humanos. Segunda besta, o urso com 3 costelas na boca. A segunda besta em Daniel 7:5 é descrita como um urso com 3 costelas na boca. Esta besta simboliza o Império Medo-Persa, 539 a 331 a.C., que sucedeu o Império Babilônico e consolidou seu domínio sobre um vasto território, exercendo grande força e determinação em suas conquistas. Significado dos símbolos. Simbologia profética do urso. O urso, em comparação ao leão, é um animal poderoso, mas menos ágil, o que simboliza um poder mais lento e determinado. O Império Medo-Persa era conhecido por sua força esmagadora e método de conquista contínua e resistente, como o urso, que, apesar de lento, é tenaz e persistente. Além disso, o urso era conhecido por sua ferocidade, refletindo a expansão agressiva e a natureza implacável das conquistas medo-persas.
Simbologia profética de 3 costelas na boca. As 3 costelas na boca do urso são interpretadas como uma referência aos 3 principais reinos que o Império Medo-Persa governou para se firmar como poder dominante. Essas conquistas principais foram Babilônia, conquistada em 539 a.C., Lídia, 546 a.C., na Ásia Menor, atual Turquia, e Egito, 525 a.C. Estas 3 costelas representam, portanto, as principais vitórias que deram a Medo-Pérsia o seu domínio geopolítico e indicam que o urso estava devorando, ou seja, expandindo-se agressivamente. Simbologia profética da instrução para levantar-se e devorar mais carne. A visão inclui uma instrução para que o urso se levante e devore mais carne, indicando uma expansão contínua e a fome insaciável de conquista do império. O Império Medo-Persa foi um dos maiores do mundo antigo, e seu desejo de dominar mais territórios é simbolizado por essa ordem para devorar mais. Esse detalhe sublinha a natureza do império, que visava incorporar mais e mais regiões sob seu controle e consolidar seu poder através da força militar. Contexto profético. Em Daniel, o urso é a segunda de 4 bestas, que representam reinos sucessivos que dominam o mundo antes do estabelecimento do reino de Deus, na Terra. Esta sequência simboliza o curso da história mundial e os impérios que tiveram influência significativa sobre o povo de Deus. O Império Medo-Persa, mesmo com sua força dominante, foi temporário e, eventualmente, caiu diante do próximo império, o grego, representado pelo leopardo. Resumo. O urso com 3 costelas na boca representa o Império Medo-Persa em sua poderosa, mas lenta expansão militar e política. Este simbolismo relembra que, embora os terrenos dos impérios tenham grande poder, eles permanecem sob o controle de Deus, e cada um tem seu tempo determinado. Terceira besta. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças. A terceira besta em Daniel 7:6 é descrita como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e simboliza o Império Grego sob Alexandre o Grande, 331 a 168 a.C. Este império se destacou pela velocidade impressionante com que expandiu seus territórios, refletindo o poder ágil e estrategicamente astuto de Alexandre. Significado dos símbolos. Simbologia profética de leopardo. O leopardo é conhecido por sua agilidade e rapidez, características que representam bem o Império Grego. Alexandre o Grande conquistou grandes regiões em pouco tempo, tomando vastas áreas do mundo conhecidas e superando rivais com sua habilidade estratégica militar. O leopardo também reflete o elemento de surpresa e ataque rápido, técnicas que Alexandre usou para subjugar inimigos muito maiores. Simbologia profética de 4 asas. As 4 asas aumentam ainda mais a noção de velocidade, diminuindo que o avanço grego foi ainda mais rápido do que o esperado, mesmo para uma cultura expansionista. Alexandre iniciou sua campanha militar na Grécia, e em menos de uma década já havia territórios conquistados que iam do Egito até a Índia. Nenhum outro líder militar expandiu um império tão rápido até então, e as asas representam essa rápida conquista da extensão territorial. Simbologia profética de 4 cabeças. As 4 cabeças simbolizam a divisão do império após a morte precoce de Alexandre em 323 a.C. Sem um sucessor claro, o Império Grego foi dividido entre os 4 generais de Alexandre, também conhecidos como diádocos, que dividiram o império em 4 partes principais. Cassandro, nascido na Macedônia e na Grécia. Lisímaco, controlou a Trácia e partes da Ásia Menor. Seleuco, ficou com a Síria e o leste do império, incluindo a Mesopotâmia. Ptolomeu,
domina o Egito e partes do sul do império. As 4 cabeças, portanto, indicam o fim da unidade do império após a morte de Alexandre e a fragmentação em regiões específicas, cada uma liderada por um dos seus generais. Contexto profético. No contexto da profecia, o leopardo com 4 asas e cabeças é a terceira de 4 bestas, que representam reinos sucessivos. Cada um deles exerce influência antes do estabelecimento do reino de Deus na terra, que será eterno. A profecia de Daniel mostra que, embora o Império Grego fosse extremamente poderoso e rápido em sua expansão, ele também seria temporário, preparando o caminho para o próximo império. Resumo. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças é uma representação do Império Grego, que, sob Alexandre o Grande, elegeu rapidamente vastos territórios, apenas para ser dividido após sua morte em 4 reinos principais. A descrição da melhor ressalta tanto a velocidade da expansão quanto a fragmentação do império, enfatizando a natureza transitória dos reinos humanos frente ao plano eterno de Deus. As profecias de Daniel e Apocalipse nos revelam uma impressionante visão do futuro e do propósito eterno de Deus. Cada símbolo e cada besta não representam apenas reinos e poderes, mas também nos convidam a refletir sobre a transitoriedade do poder humano e a soberania do reino de Deus, que ao final triunfará. No próximo episódio, abordaremos a 4ª e última besta do sonho de Daniel do capítulo 7, o animal terrível com 10 chifres, o império que ainda permanece. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesses mistérios e entender como eles se aplicam à nossa vida e ao plano divino para a humanidade, convidamos você a acompanhar o canal Como Diz a Escritura. Aqui, você encontrará explicações detalhadas, baseadas na Bíblia, conferindo fatos decorrentes na história, sobre temas como as profecias de Daniel, Apocalipse e muitos outros assuntos essenciais para a fé cristã. Junte-se a nós e vamos juntos explorar as Escrituras, aprender mais sobre a Palavra de Deus e fortalecer nossa compreensão da sua mensagem para os últimos tempos que vivemos. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este conhecimento. Como diz a Escritura.